e aos jovens também, porque já éramos para ter estado reunidos no passado mês de março. Um acidente sem jeito nenhum fez com que eu partisse o meu braço, então já está tudo restabelecido pela graça de Deus e aqui estamos nós, no mês de abril, a fazer aquela que é a habitual semana de oração de jovens que ocorre normalmente durante o mês de março. No entanto, eu acredito, e de todo o meu coração, que não há acasos nem azares no coração de Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, e eu acredito de todo o meu coração que quem sabe, nesta data, que é esta semana, possa vir a fazer a diferença em alguma vida, não só daquelas que estão aqui presentes fisicamente, em cada um de vós, mas quem sabe, através de algum amigo, algum irmão, algum jovem, que através da internet nos possa estar a ver ao longo desta semana. Queria agradecer o convite também à direção de jovens por poder estar aqui convosco durante esta semana. E não sei se vós reparastes qual é o título que nós vamos, assim, o título global, é só uma palavra, global, que nos vai acompanhar ao longo desta semana. Não sei se vós vistes o cartaz pequenininho lá fora. Quando as pessoas estão assim a ver muitas setas para um lado e para o outro, qual é a única palavra que tem por baixo? Escolhas. Escolhas. E queridos, a nossa vida, sejamos nós adultos, mais novos, é um conjunto de escolhas que nós fazemos a pouco e pouco em cada dia que está definindo a nossa vida. E eu gostava ao longo desta semana trazer-vos alguns assuntos pertinentes, eu acredito importantes, eu acredito necessários, eu acredito urgentes para os dias que nós vivemos, para a vossa vida hoje, no século em que nós estamos a viver. Para nós que somos mais velhos, se calhar uma palavra de admoestação e de alento para aqueles que ainda são os nossos filhos, os nossos jovens, que fazem parte da nossa igreja, para os orientar nos caminhos de Deus. E queridos, eu gostava muito de vos pedir algo que vós trouxesseis todas as noites. E recordam-se que ainda há pouco nós falávamos da palavra escolhas. Já agora, sabem qual é o boletim meteorológico para esta semana que vai vir? Já viram? Então, vamos ver quem são os guerreiros, porque eu pensei assim, se vós ides para os regionais e está a chover que se farta, porquê é que não podeis vir durante uma semana para um lugar tão cómodo como este, não é? Então, esperem pela grande chuva, pelas trovoadas, é isto que nos aguarda na próxima semana, mas mais do que tudo isso, eu espero que nos aguarde ao longo da semana grandes bênçãos de chuva de Deus. Amém. Então, queridos, todas as noites, pela graça de Deus, tragam a arma que é preciso. Sabem qual é? Não importa qual é o formato que vós atendes. Se é físico, no sentido de com folhas, destas assim, que isto já é antigo e arcaico para alguns de vós, ou se são mais modernizadas, digitalizadas, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, está bem? Não se esqueçam de trazer a Bíblia, é fundamental, é urgente, que nós usemos ao longo da semana, está bem? Então, eu para hoje, eu gostava muito, e cada noite vou tentar respeitar o horário de 1 hora, que nós temos das 8 às 9, com tudo incluído. E eu gostava muito de trazer para vós uma reflexão simples, mas que eu acredito pode começar a fazer a diferença na vossa vida ao longo desta semana. Então qual é? Eu ia pedir-vos, por favor, que abrisseis no Evangelho de Marcos e no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Não sei se os companheiros querem vir antes para aqui, porque senão eu estou assim de lado para vós. Quereis antes de descer, se calhar é melhor. Que assim eu posso ver-vos face a face, assim, frente a frente. Exato. Ok? Então vamos, Marcos, ao capítulo 10. Eu vou recordar para vós esta história que todos vós conheceis muito bem, que é chamada a história do jovem rico. Não é qualquer um que pode dizer, e agora estamos a falar mesmo em bênçãos materiais, que ser jovem, como era este, e que já possuía grandes riquezas. Quem é que gostava já de ter assim uma boa conta bancária, não é? Não é o que vós mais desejais. Um certo conforto, também dava jeito, não era?
Se calhar um ou outro carro na garagem, se calhar uma ou outra veste lá no guarda-roupa, aqueles sapatos, aquela mala, uma coisa assim. Este jovem é definido como jovem rico, ou seja, a nível material, ele possuía grandes bens, era afortunado nesse aspecto. Então vamos recordar um bocadinho a história deste jovem. Diz o versículo 17: Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, fez-lhe uma pergunta. Vamos só parar um bocadinho. Reparem, queridos, quando aqui está dito que Jesus ia passar em determinada altura e que um homem que nós vamos conhecer pela história, que era jovem, correu ao seu encontro, normalmente quando a gente corre, é porque quê? O que é que isto pressupõe? Força, força, quero-vos ouvir. Diz? Pressa, ou seja, há alguma coisa de urgente, há algo de muito importante que nós temos que fazer. E reparem que este jovem, ao saber que Jesus estava ali a passar, diz que correu ao seu encontro e fez algo mais. O que é que ele fez? Ajoelhou-se. Meus queridos, normalmente, e estas palavras pressupõem que este jovem tinha uma grande necessidade no seu coração. E eu acredito sinceramente que cada um de vós, em determinada altura da vossa vida, já sentistes vontade e possivelmente já correstes para os braços de Deus em algum momento. Se calhar um momento mais difícil, se calhar um momento de dúvida, se calhar uma luta na vossa vida, e vós correstes e vos ajoelhastes porque sabias que em Jesus poderias dar a resposta para o vosso desafio. Este jovem, ouvindo falar de Jesus, reconhecendo nele que era o mestre, ele sabia que ele poderia atender à sua necessidade. Diz que o jovem foi ao encontro de Jesus, ajoelhou-se e fez-lhe uma só pergunta. Jesus, com quem é que eu vou casar? Não. Jesus, qual é que vai ser a minha profissão? Foi esta a pergunta? Não. Jesus, qual é que vai ser o meu futuro? Foi esta a pergunta? Não. E, meus queridos, eu posso vos dizer, para mim eu acho extraordinário que um jovem, nesta tenra idade, no início da juventude ou na própria juventude, faça a pergunta mais importante da nossa vida, da nossa existência. Ele disse-lhe, bom mestre, qual é a pergunta? Que farei para herdar a vida eterna? Queridos, eu acredito que não é por mal, muitas das vezes as nossas orações são como aquelas listas de supermercado. Estão a ver? Nós chegamos junto de Deus, juntamos ali umas coisas que nós precisamos e que necessitamos e dizemos, Senhor Jesus, olha, eu preciso disto, eu gostava daquilo, eu tenho este sonho, eu tenho este projeto, olha, eu gostava que tu abençoasses isto. Não é que tenha alguma coisa de mal. Mas será que algum de nós, algum de vós, alguma vez se ajoelhou e disse, Jesus, que posso eu fazer para herdar a vida eterna? Que posso eu fazer para que essa realidade que é um dia tu voltares, um dia tu vires, um dia tu vires a esta terra para nos buscar, seja uma realidade na minha vida, Jesus? Eu não vou pedir para levantarem as mãos se alguma vez vós fizeste esta pergunta a Jesus. Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Sabem, por experiência, eu sei que durante a nossa juventude há muitos sonhos que ocupam o nosso coração. E nem sempre os maiores sonhos nesta vida estão projetados na eternidade. Nem sempre. Seguramente com a voz embargada, vós já vos fostes junto de Deus, correndo, a chorar, necessitando de alguma coisa, mas se calhar conta-se pelos dedos quem foi que chorou dizendo, Senhor Jesus, na vossa idade, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna, Jesus? É difícil.
É difícil porque o inimigo sabe que vós estáis numa idade em que muitos sonhos atravessam a vossa mente, muitos desejos fazem parte do vosso coração, muitos planos é normal existirem em vós, que nem sempre nós estamos atentos de que os mesmos podem ter repercussões para a eternidade ou não. E durante esta semana, nós vamos ver alguns assuntos que, se vós os estiverdes a viver de acordo com a vontade de Deus, já estáis a preparar-vos para a eternidade, mas se não os estiverdes vivendo de acordo com a vontade de Deus, estáis já hoje a perder-vos para a eternidade. E este jovem, em primeiro lugar, diz: Senhor, bom mestre, bom mestre. Queridos, eu creio que se eu fosse aqui perguntar, todos levantaríamos a mão. Nós não temos dúvida de que Deus é quê? É bom, não é? Deus é o melhor amigo que nós poderemos ter, queridos. É verdade que abaixo de Deus, o nosso pai e a nossa mãe são aqueles que mais nos amam e mais bem nos querem. Mas acreditem que o amor de Deus ultrapassa o amor de mãe e ultrapassa o amor de pai. E sabem que isto é uma coisa que é um bocadinho difícil para nós pais compreendermos. Porque nós somos capazes de dar a nossa vida por vós. Isto é real. De 2 a 8 eu tenho uma história para vos contar. E iremos terminar a semana de oração com esse milagre. Quando o jovem se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o Senhor Jesus depois responde-lhe logo no versículo 18. Respondeu Jesus: por que é que tu me chamas bom? Ninguém é bom senão aquele que é Deus. Sabem que por vezes quando nós vamos com os nossos pedidos a Jesus e parece que não vem logo a resposta, parece que há alguma coisa que o Senhor retalia dizendo, sabem que Ele está provando e testando a vossa fé, a vossa dependência de Jesus, a vossa confiança. E, meus amados, confiar e ter fé em Jesus é alguma coisa que exige de nós paciência. Sabem aqueles sonhos que nós pedimos a Deus ou aquelas coisas que nós pedimos aos nossos pais e se eles respondem logo, ficamos logo saciados. Mas às vezes nós dizemos: anda, então, mas eu já disse. E o Senhor às vezes vai permitindo o silêncio e o tempo para ir testando a nossa confiança, a nossa dependência de Jesus. Agora reparem como é interessante, não se esqueçam, a pergunta do jovem foi: Jesus, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá logo uma resposta, e vocês a veem aí no versículo 19. Reparem o que é que diz aí. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Meus queridos, sabem que se por um lado é verdade que Deus é amor, que Deus compreende, que Deus está ali para ajudar, para atender, para cuidar, para orientar a vossa vida, para vos dar vislumbres daquilo que é certo. Queridos, não é por acaso que o Senhor Jesus responde diretamente à pergunta do jovem: o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz só uma coisa: obedece a quê? Aos mandamentos. E, meus amados, se há alguma coisa difícil para a fase da juventude, e não só, é nós sermos obedientes à palavra de Deus. Sabem que tudo aquilo que nós achamos de que Deus depois perdoa, não importa para onde eu vá, não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, não importa o que eu use, não importa o que eu pense, importa. E tanto importa que o Senhor, a resposta que dá a este jovem é esta: guarda os mandamentos de Deus. E, meus queridos, eu sei que tudo à nossa volta e à vossa volta hoje, cada vez mais, nos separa dos princípios e das regras. Hoje é tudo, cada um por si só, fazendo não importa o quê
e achando que Deus pode perdoar tudo e ultrapassar tudo. Ele pode perdoar tudo. Mas vai depender muito da nossa postura e do nosso próprio coração. Jesus está aqui a dizer, queridos jovens, para herdar a vida eterna, para um dia sermos cidadãos da eternidade, temos que passar pela obediência à palavra de Deus. Custa? Vai requerer de nós alguma abnegação? Vai requerer de nós um princípio de buscar de Deus ajuda para cumprir isso na nossa vida, sem dúvida, mas não há outro caminho. A vida eterna é conquistada pela graça e pelo poder de Deus no cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Não há outro caminho. Não há atalhos. É o único caminho. Agora reparem, quando ele diz no versículo 20, então, Senhor, respondeu ele, Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Meus queridos, já agora, quantos de vós que aqui estáis, quando vós nascestes, os vossos pais já eram adventistas? Quero ver as mãos. Quantos? Então eu pergunto assim, quem é o jovem que aqui está que os pais não eram adventistas? Ok? Menor. Há quantos anos vocês conhecem a palavra de Deus? Desde o berço, praticamente. Se vós fordes fazer contas nesta mesma igreja à qual vocês pertencem, desde o berço, quantos sermões, quantos cultos, quantas reuniões de oração, quantas semanas de oração, quantos hinos de louvor, quantas mensagens vós já ouvistes da vontade de Deus? Quantas? Sabem-me dizer quantas? Perdestes a conta? Sem dúvida. Reparem, o jovem está a dizer, Senhor, pensava ele, desde a minha mocidade, desde a minha juventude, eu tenho guardado isso. Reparem quando o Senhor Jesus diz no versículo 19, tu conheces, tu sabes os mandamentos. Jovens, eu digo-vos, há alguma coisa de extraordinariamente novo que vós cada vez mais ides ouvindo em relação à palavra de Deus? É assim uma coisa extraordinariamente nova? Não. São coisas que aprofundais, se calhar, um detalhe hoje, um detalhe amanhã, mas não é nada de extraordinariamente novo. Reparem que o Senhor Jesus estava a dizer para este jovem, tu sabes, tu conheces. Agora sabem qual é o problema, queridos filhos? É que não basta nós conhecermos. Todas as falhas que vós tendes na vossa vida e eu na minha, se nós pensarmos, é porque nós não sabíamos. Não tínhamos conhecimento. Temos. Então o conhecimento por si só não basta. O virdes à igreja por si só não basta. O estudardes a lição da escola sabatina por si só, mais nada, não basta. O ouvirdes a palavra de Deus, as pregações, tudo, não basta. Alguma coisa tem que existir aqui para fazer a diferença, queridos. Amanhã na mensagem de culto, é uma mensagem muito solene que eu trago para todos vós e para a igreja em geral. Para percebermos porque é que não basta. Este jovem conhecia, desde a sua meninice e juventude, todos estes mandamentos. E ele disse, eu os faço, Senhor. Mas agora Jesus diz aqui o versículo 21. Alguém quer ler em alta voz só aí a primeira frase? As primeiras 3 ou 4 palavras. O que é que diz aí? 21. Alto. Obrigada. É só. Queridos, não acham estranho? Nós diríamos assim, então, mas este jovem, reparem qual é a aparência. Se vós visse um colega vosso, vamos imaginar Jesus entra. Um colega vosso vai e corre para Jesus e ajoelha-se e diz, Jesus, ajuda-me. O que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E vós dirias assim, uau, este jovem está realmente convertido ao Senhor. E depois o Senhor ainda responde assim, olha filho, vai e guarda os mandamentos. E este jovem diz assim, mas Senhor, desde sempre eu tenho feito isso. E vós dirias assim, uau, este nosso amigo realmente está com o Senhor. Mas sabem que Jesus neste momento olha para este jovem e não lhe diz assim, hipócrita.
mentiroso. Estás a enganar quem? É esta a resposta que Jesus dá. Reparem, Jesus faz só um gesto. Diz o versículo 21 que Jesus, fitando, sabem o que é fitar uma pessoa? É olhar demoradamente, e nesse olhar o jovem percebeu o quê? A palavra diz logo a seguir, que Jesus o amava profundamente. Meus queridos, eu sei que é difícil e é uma das coisas porque nós almejamos ver Jesus face a face. É poder ver fisicamente e sentir fisicamente esse amor. Nós hoje ainda não temos esse privilégio de estar face a face com Jesus. Mas hoje nós temos esse privilégio de poder sentir o amor de Deus na nossa vida. E meus queridos, este apenas detalhe aqui, sabem o que é que ele quer dizer? Tendes falhas na vossa vida, amados. Não deixem de ir a Jesus. Estais a falhar em algum momento na vossa vida, há um pecado que sabeis, há alguma coisa secreta, há alguma coisa aberta, não importa o quê. Jesus tem um olhar para convosco só. Fitando-vos, Ele vos ama. Fitando-vos, Ele vos ama. E quando Jesus olha para este jovem, diz que fitar o amou e disse-lhe quantas coisas é que lhe faltava. Olha, queridos, eu digo assim, se um dia Jesus me dissesse assim, Milu, só te falta uma coisa. Eu dizia, ainda bem. Não acham? A lista era tão curta. Só uma. Só uma coisa falta, Senhor Jesus. Uau, eu pensei que eram tantas. E Jesus olha aquele querido, sabem, com amor. Sabem porquê? Porque o Senhor percebia que não era por ser só uma coisa que estava a ser fácil. Era uma coisa muito difícil no coração daquele jovem. Jesus olhou para ele, amando, e disse, querido, só uma coisa te falta. E eu acredito sinceramente, jovens, que aquele jovem deve ter respirado de alívio. E disse, puxa, Senhor, até pensei que ias mandar para aí uma lista que nunca mais terminava. E deve ter encontrado alento e coragem e deve ter pensado assim, puxa, valeu a pena eu ter vivido como vivi até agora, é só uma que falta. Diz-me, Senhor, qual é? E o Senhor Jesus olha para ele e diz, olha, vai, vende tudo aquilo que tu tens, tudo aquilo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro no céu e então vem e segue-me. Queridos, quando nós lemos este versículo dizemos assim, puxa, será que o Senhor Jesus não foi assim um bocadinho miudinho? Zeloso exageradamente? Vai e vende tudo também? Se calhar não foi fácil para o jovem também ter o que tinha. Tudo o que tu tens. Vai e vende tudo o que tu tens. Meus queridos, este jovem deparou-se diante daquilo que vós todos os dias vos deparais, e eu também. A palavra e a vontade de Deus, a minha palavra e a minha vontade. Sabem que o problema deste jovem era que, mais do que amar o doador, o seu coração estava nas doações, nas dádivas do doador. E sabem que Jesus, quando faz este desafio a este querido jovem, não é por mesquinhez, não é porque queria importuná-lo, não é porque queria realmente trazer-lhe um sofrimento vão, é porque Jesus reconhecia que era só uma coisa que estava ali no coração daquele amado, que se não fosse controlada pelo Espírito de Deus, mais tarde ou mais cedo iria fazer com que aquele jovem saísse da presença de Deus. Meus queridos, eu não sei como é que o Espírito Santo vos tem perturbado. Eu sei que Ele o faz. Porque a todos aqueles que Deus ama, Deus interpela, Deus perturba. E Deus vos tem perturbado que possivelmente há alguma coisa na vossa vida, no vosso coração, na vossa mente, que está colocando um entrave, que está travando a ação do Espírito para terdes maior e mais poderosa comunhão com Cristo. Vós sabeis o que é. Deus vos revela. Deus vos diz o que é. E vós podereis dizer assim, ou um Espírito que não é o de Deus diz assim, também não é preciso ser tão miudinho assim.
é só um detalhe. É só uma coisa. Mas esta só coisa pode fazer a diferença na vossa vida. E reparem quando Jesus diz assim, vai, dá tudo aos pobres, vende tudo e depois vem e segue-me. Sabem o que é que o Senhor Jesus estava a dizer àquele jovem? Ao contrário daquilo que aquele jovem pensava que tinha feito ao longo de toda a sua vida. Ele não tinha seguido Jesus. Ele estava a pegar em algumas regras, em algumas orientações e mandamentos que ele conhecia, para seguir a sua vontade e achar que estava seguindo a vontade de Deus. Então, meus queridos, quando o Senhor Jesus diz aqui, vai, vende, então vem e segue-me, nós agora vemos aqui algo de extraordinário. Sabem que Ellen White, quando fala sobre esta passagem no Desejar Todas as Nações, um dia que vocês possam, vão lá ver sobre o jovem rico. É um capítulo só que fala sobre isso. E diz que quando Jesus acabou de fazer este apelo a este jovem, olha, só uma coisa, vai, vende e vem. Ellen White diz assim, neste momento, com que vivo e ansioso anelo, com que sede de alma, Jesus contemplava este moço, este jovem, esperando que ele cedesse ao convite do Espírito Santo. Queridos jovens, nós nem percebemos o grande conflito que existe na nossa mente, na nossa vida. Nós nem percebemos os anelos, os rogos, o choro que Jesus Cristo tem por vós, por cada um de vós, junto a Deus o Pai. Nós nem entendemos a dor que Jesus sente quando o Espírito do Santo vem à vossa mente, ao vosso coração e vos diz, não, isso não. Olha, opta antes por isso. Olha, só este detalhe. Olha, cuidado com aquilo. Por favor, não te envolvas nisso. Não tomes essa decisão. Esta luta constante que é a nossa vida. Queridos, só Deus sabe como Jesus está naquela hora ansiando que nós escolhamos o quê, queridos? A sua vontade. E sabem que isto fez-me pensar. Como é que o Criador, que era Jesus, estava ali diante da criatura, que era aquele jovem, completamente impotente? Já pensaste nisso? Já pensaste que temos um Deus que, por mais que possa, que tenha todo o poder, que seja o vosso Criador, há uma coisa que Ele não faz, nem pode fazer. Sabem o que é? Obrigar-vos à escolha. Quer dizer, poder até podia, só que Ele não o faz. Nós até podemos não escolher por Deus, meus queridos, mas inevitavelmente somos todos obrigados a uma coisa, a tomar uma decisão. Por Deus ou contra Deus. Não há meio termo. E Jesus, anelante no seu coração, dizia, rogava a Deus ao Pai em pensamento, ai, oxalá que este jovem tome a decisão que eu lhe estou a pedir. E na segunda-feira vou desenvolver mais um bocadinho do que é que Jesus ansiava naquela hora, com o tema que nós temos para a segunda. Sabem o que é que diz o versículo 22, queridos? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Queridos, há algum problema em sermos ricos? Se alguém tem muitas posses, por si só há algum problema. É pecado. Se for honesto, não. Cada vez mais descobrimos que há grandes homens e grandes empresas e grandes nomes que estão a tê-lo de forma desonesta. Isso não é certo. Mas se de forma honesta alguém tem grandes valores, não é por si errado. Só que diz que este jovem retirou-se contrariado, diz o jovem, porque era triste, sentiu-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus, afinal, tinha razão. Exatamente o que ele tinha estava ocupando o lugar que só Deus poderia trazer e poderia ocupar. Queridos, sabem porque é que este jovem vai a Jesus? Era rico, tinha tudo, não lhe faltava nada, mas o seu coração permanecia o quê? Vazio. Sabem, ainda hoje eu li uma frase que achei muito interessante. Dizia assim, o único que pode satisfazer o coração do homem é aquele que o criou. Maravilhoso. O único que pode satisfazer o coração do jovem é aquele que o criou.
Queridos, há muitas coisas que Deus nos dá de bênçãos nesta vida. Amém. Mas se nós não tivermos em primeiro lugar um espaço para o nosso Criador, nada do que tiverdes, nada com quem estiverdes, vai ocupar o lugar de Deus e sentireis para sempre um vazio no vosso coração. Queridos, sabem o que é que diz o relato a seguir? A seguir ao versículo 22, diz assim: E Jesus, ao ouvir estas palavras, correu atrás do jovem e insistiu para que o seguisse. Está a dizer isso no versículo 23. E nós dizemos assim: mas Jesus não fez nada. Então Jesus viu que ele ficou triste, viu que ele ficou contristado, viu que ele se afastou e Jesus não fez nada. Jesus já tinha feito o que era possível fazer. Fez-lhe o quê? Um apelo, um convite, um apelo à decisão, à escolha certa. Queridos, não importa se vós estáis esperando que hoje, amanhã e depois, Deus insista, Deus se imponha, Ele não o fará. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor como brisa suave, tomai hoje a vossa decisão por Jesus. Sabem, quando nós vamos ao livro de Deuteronômio e o tempo voa, no capítulo 30 nós encontramos aí aquele apelo que o Senhor Jesus diz assim: Eis que vos dei a escolher entre a vida e a morte. E o Senhor Jesus diz lá um versículo muito pequenino que ele faz um apelo extraordinário. Ele diz: escolhei hoje o quê? A vida, para que vivais vós, todos os vossos amados, para que a vossa vida seja longa. Meus queridos, nesta primeira reunião, o objetivo sobretudo foi este. Qual é a coisa, a única que pode ser apenas uma só, que pode estar impedindo a vossa completa consagração a Jesus? Ponto de interrogação. Percebemos nós que, mesmo sendo uma só, ela pode estar a impedir-nos de irmos mais longe, de obtermos a graça e a bênção que Jesus quer. E não vos esquecerdes que quando Jesus para vós olha, não é com desprezo, mas é fitando-vos em amor, desejando que hoje escuteis a sua voz e possais fazer a diferença. Como dizia Josué, escolhei hoje a quem servir. E, meus amados, cantamos um hino, será o hino tema ao longo da semana, serviço, servir a Jesus. Sabem que pelo vosso estilo de vida, as decisões que tomardes na vossa vida, ou estáis servindo ou não servindo a Jesus. Que o Senhor vos inspire, que o Senhor vos dê grandes vitórias e que, acima de tudo, vós vos recordeis de que, se hoje vem o apelo, amanhã e depois, o Senhor não vai ficar prendendo a vossa saia ou as vossas calças para impor que decisais por Ele. Tem que ser uma escolha vossa, livre, desejosa no vosso coração, pelo poder de Deus. Que o Senhor vos abençoe e que, nem que seja por uma só coisa, vós possais decidir por Jesus. Amém.
Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a este grupo de adolescentes por este belo hino que nos trouxeram e por nos levarem um pouco mais próximos de Deus com este hino. Gostaria agora de convidar a cada um de vocês a se poder colocar de pé para entoarmos as estrofes do hino final e após o hino iremos então ter os momentos de oração. O hino que vamos cantar é o hino Digno de Glória. De pé. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. Nós vamos permanecer em pé e vamos fazer o seguinte. Hoje eu convidava a que as nossas orações pudessem ser orações pessoais, individuais. Eu sei que o Espírito de Deus a todos nós perturba e com certeza a todos nós mostra qual é uma única coisa, talvez, que falta para nós termos essa consagração ao Senhor. Então eu vou iniciar a oração e a meio da oração vou fazer um espaço de silêncio para que cada um de nós dirija até Deus qual é a sua luta, qual é a vossa luta, quais são os vossos desafios. E depois de um período de silêncio em que cada um de nós se dirigiu em silêncio a Deus, eu terminarei a oração. Está bem? Então vamos curvar os nossos rostos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, compreendemos pela Tua Santa Palavra que muitas vezes na luta da nossa vida, nos desejos da nossa juventude, nem sempre Tu és suficiente para nós, Senhor. Muitas coisas atravessam a nossa mente, o nosso pensamento, muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, que nós Te pedimos, Senhor, que acima de tudo possam ter eles a Tua santa aprovação. Mas também compreendemos pela Tua Palavra, Senhor, que muitas vezes basta um detalhe, basta algo, uma coisa só na nossa vida que impeça que o Teu Santo Espírito tome completo poder sobre a nossa vida. E por isso, nesta hora, Senhor, em silêncio nós estaremos com o nosso pensamento em Ti.
a elevar até Ti aquelas preces, aqueles pedidos, aquelas lutas que estão entre nós e Ti, que Tu sabes, que nós sabemos, que estão a impedir que Tu reines ainda mais no nosso coração. Senhor, nesta hora, ouve a oração dos Teus jovens, ouve a oração da Tua igreja. Querido Deus e nosso Pai, Tu que ouviste a oração de cada querido jovem, cada irmão, cada irmã, cada amigo, que até Ti em pensamento elevou esta prece. Se por um lado, Senhor, nós olhamos possivelmente no espelho e sentimos vergonha de nós mesmos, sentimos tristeza por tantas vitórias em que saímos, por tantas guerras em que saímos derrotados, Senhor, nós Te damos graças porque pela Tua santa misericórdia, Tu nos olhas como olhastes para este jovem outrora, Senhor. Fitando-nos em amor, Tu ainda acreditas que ainda poderemos ser vitoriosos por Cristo Jesus. Ó Senhor, traz vitórias à vida de cada jovem que aqui está. Traz o desejo, acima de tudo, de compreender que em Ti pode encontrar a felicidade que tanto procura em todos os aspectos da sua vida. Inspira-nos, Senhor. Abençoa-nos neste santo dia, que nos reunamos em breve em Teu nome. E agradecemos tudo e tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também a presença da pastora Milu por esta mensagem que nos trouxe e agora convidamos para que possam estar presentes amanhã para o culto às 11h15 com o título A Culpa é do Pastor e não só. Um bom sábado a todos.